Sabe, a gente sempre pensa na capital de um país de um jeito muito óbvio, né? É onde fica o governo, o centro do poder. Mas será que é só isso? Fiquei pensando se não existe algo como uma capital da alma. Sabe? Um lugar que, em momentos de crise, vira o verdadeiro coração de uma nação, mesmo que não seja o oficial. Essa é uma ótima pergunta. E ela nos leva direto ao nosso tema de hoje. A gente preparou uma análise sobre uma cidade húngara que personifica exatamente essa ideia, Debrecen. Debrecen. Para quem não conhece, ela fica bem longe de Budapeste, mais de 200 quilômetros a leste, no coração de uma área imensa e plana chamada de Grande Planície Húngara. E ela tem uns apelidos bem fortes, né? Eu vi nos materiais algo como a Roma Calvinista e a Cidade Guardiã da Liberdade. Exato. Apelidos que já dão uma pista da sua importância. Pois é. E o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nesses materiais para entender por que, em dois momentos cruciais da história, a Hungria inteira olhou para Debrecen como sua capital de fato. É a chance de descobrir uma Hungria que respira de um jeito diferente, longe daquele glamour todo do Rio Danúbio em Budapeste. Sem dúvida. A primeira coisa que saltou os olhos nos relatos foi a descrição da paisagem. É tudo plano, a perder de vista. Uhum. Tem uma citação de um viajante inglês do século XVIII, Robert Townsend, que é fantástica. Ele basicamente perguntou por que raios milhares de pessoas escolheriam viver num lugar onde não há fontes, nem rios, nem combustível, nem material de construção. O que há de tão especial nessa planície que fez uma cidade florescer contra todas as probabilidades? Essa pergunta do Towson é o ponto de partida perfeito. A geografia não é só um pano de fundo em Debrecen, ela mudou o caráter da cidade. Como assim? A falta de pedras na planície, por exemplo, teve uma consequência direta e, assim, bem surpreendente. Debrecen nunca teve muralhas medievais como as cidades europeias que a gente imagina. Peraí. Como uma cidade importante sobrevivia na Idade Média sem muralhas? Isso parece uma péssima ideia. Parece, né? Mas eles foram muito pragmáticos. A proteção da cidade era uma vala bem funda e uma cerca viva. Uma cerca? Isso, uma cerca feita de uma planta cheia de espinhos. É quase uma solução caseira se a gente comparar com as fortalezas de pedra. Mas isso diz tudo sobre a cidade. A força deles não vinha da ostentação, mas da engenhosidade e da capacidade de adaptação do povo. A defesa era funcional, não decorativa. Uma cerca de espinhos. Quer dizer, em vez de uma muralha de 10 metros de altura, eles tinham basicamente um arbusto gigante e um buraco. É quase cômico, mas mostra um pragmatismo incrível. Isso tem a ver com aquele outro apelido, Civis Varus? Exatamente. Civis Varus significa cidade dos cidadãos. A identidade de Debrecen nunca esteve ligada a um rei, a um castelo. Ela sempre esteve ligada aos seus cidadãos. Os comerciantes, os artesãos e, mais tarde, os intelectuais. Entendi. A riqueza deles não vinha de conquistas militares, mas do comércio, principalmente de gado. Eles eram um centro que conectava a criação de gado da planície com os mercados do resto da Europa. A riqueza era construída, sabe? Não herdada. Então, essa identidade de cidadãos pragmáticos, independentes, forjada pela planície, já preparava o terreno por que viria a seguir. E aqui a gente chega no ponto que para mim foi o mais chocante de toda a pesquisa. Debrecen foi a capital da Hungria. E não foi só uma vez. Como isso aconteceu? Aconteceu em dois dos momentos mais turbulentos da história húngara. Quando a capital oficial, Pest Buda, se tornou perigosa ou inviável. O primeiro foi em 1849, no auge da Revolução Húngara pela independência do Império Habsburgo. Certo. O governo revolucionário, liderado pela figura icônica de Lajos Kossuth, teve que fugir da capital e escolheu Debrecen como seu refúgio. Mas por que Debrecen? Devia ter outras cidades. O que ela tinha de especial para se tornar o centro da revolução? Vários fatores. Primeiro, a localização. Estar longe, no leste, dificultava o avanço das tropas imperiais. Segundo, a cidade era rica e podia sustentar o governo e o exército. Mas o mais importante era o simbolismo. O simbolismo. Sim, Debrecen já era vista como um bastião do pensamento independente, da identidade puramente húngara, sabe?
livre das influências germânicas da corte de Viena. Ir para Debrecen era como voltar para a alma da Hungria. E foi lá que o ato mais radical da Revolução aconteceu, certo? A Declaração de Independência? Sim, e o local escolhido para isso é a chave de tudo. Em 14 de abril de 1849, dentro da grande igreja reformada de Debrecen. Dentro da igreja. O coração do calvinismo húngaro, foi lá que Lajos Kossuth proclamou a deposição da Casa de Habsburgo. Imagina a cena. O líder da revolução no púlpito da igreja mais simbólica da cidade mais independente do país, declarando o fim de séculos de domínio imperial. Foi um ato de desafio político e espiritual. Que poderoso. E a segunda vez que ela virou capital? Foi quase um século depois, em uma situação igualmente desesperadora. Em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Com Budapeste sitiada em ruínas, foi em Debrecen que o governo nacional provisório se reuniu por uns 100 dias para reorganizar o país e declarar guerra à Alemanha nazista, inclusive. De novo, no momento de colapso, a nação buscou seu centro moral e político na cidade da planície. É um padrão impressionante. E não para por aí, pelo que eu vi. Fiquei boquiaberta ao ler que, até na famosa Revolução de 1956, contra o domínio soviético, Debrecen saiu na frente de Budapeste. Isso é verdade. É absolutamente verdade. E é um fato que reforça essa identidade de vanguarda. Os protestos estudantis e as manifestações em Debrecen começaram no dia 23 de outubro de 1956, antes dos eventos principais em Budapeste. Nossa! E o mais trágico é que os primeiros tiros disparados pela polícia secreta contra manifestantes e as primeiras vítimas fatais da Revolução aconteceram lá, na frente da sede da polícia. Debrecen não apenas participa, ela frequentemente dá o primeiro passo nos momentos de ruptura. Essa atitude desafiadora, esse espírito de independência, imagino que isso esteja profundamente ligado à identidade religiosa da cidade que você mencionou. A Roma calvinista. O que esse apelido significa na prática? Significa que Debrecen foi o epicentro da reforma protestante na Hungria. No século XVI, enquanto grande parte do país continuava católica, ligada aos Habsburgos, Debrecen abraçou o calvinismo com uma intensidade única. A conversão foi tão avassaladora que em 1552 a vida da Igreja Católica na cidade praticamente deixou de existir. Deixou de existir a ponto de não ter mais católicos? A ponto de, por um período de 150 anos, os católicos terem sido proibidos de se estabelecer permanentemente na cidade. Que radical! Muito. Debrecen se fechou como uma fortaleza teológica e cultural. Isso criou uma mentalidade muito particular de autonomia, rigor intelectual e uma certa austeridade, que se reflete em tudo, da arquitetura à forma de pensar. E a grande igreja reformada é o maior símbolo disso, imagino. Ao ler as descrições, ela não parece uma catedral católica cheia de ouro e estátuas. De forma alguma. Ela é imponente pelo tamanho e pela simplicidade. É um espaço amplo, luminoso, focado no púlpito, de onde a palavra é pregada. A grandeza dela não está na ornamentação, mas na sua função como centro da vida cívica e intelectual. Reflete perfeitamente os valores calvinistas, foco na educação, no pensamento crítico. E numa relação mais direta com o divino, sem intermediários. Exato. Essa igreja é o coração físico e filosófico da cidade. E essa mentalidade focada no intelecto se espalhou para além da religião, certo? Os materiais que a gente analisou dão um destaque enorme ao Colégio Reformado de Debrecen, chamando-o de a Escola da Nação. Sim, e essa é talvez a herança mais duradoura da cidade. Fundado em 1538, o colégio não era só uma escola, era a instituição que formava a elite intelectual protestante do país. E o fascinante é a sua continuidade. As fontes apontam que esta é a instituição de ensino superior mais antiga da Hungria a funcionar ininterruptamente na mesma cidade. Uau! Então existe uma linha direta entre essa escola do século XVI e a universidade de hoje. Uma linha direta. O colégio é o predecessor da moderna Universidade de Debrecen. Isso significa que é uma tradição de quase 500 anos de excelência acadêmica e pensamento crítico emanando da cidade. E hoje essa herança é mais visível do que nunca.
A Universidade de Debrecen é a maior do país com mais de 30 mil estudantes. 30 mil? Sim, incluindo um contingente enorme de alunos internacionais, o que dá à cidade uma energia muito vibrante. Isso me leva a uma pergunta. Como é andar por Debrecen hoje? Com todo esse peso histórico e religioso, a cidade parece parada no tempo ou ela é moderna? Ela é um contraste fascinante. Você caminha pela praça principal, dominada pela grande igreja, e sente a história. O ritmo é mais calmo que o de Budapeste, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, você vê milhares de estudantes de todas as partes do mundo, cafés modernos, bondes elétricos silenciosos. E a presença de grandes empresas, né? Eu li sobre isso. Sim, grandes multinacionais que instalaram centros de serviços e fábricas na região. É uma cidade que vive sua história sem ser um museu. Mas para entender a aparência da cidade hoje, a gente precisa falar de um símbolo final que está no brasão dela, a fênix. Por que uma fênix? Porque nenhuma outra criatura mítica poderia representar melhor a história de Debrecen. A cidade literalmente renasceu das cinzas várias vezes. Ela sofreu incêndios devastadores ao longo dos séculos, mas a prova de fogo definitiva veio na Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Debrecen, em 1944, foi uma das maiores batalhas de tanques da guerra. Os números sobre a destruição que eu vi no relatório são assustadores. São apocalípticos. Mais da metade de todos os edifícios da cidade foi completamente destruída. Cerca de 70% da cidade foi danificada ou aniquilada. A cidade que a gente vê hoje é, em grande parte, uma reconstrução heróica do pós-guerra. Entendi. E é por isso que Debrecen não é uma cidade cenográfica, daquelas perfeitamente preservadas por Instagram. A beleza dela está em outro lugar. Onde, então? Você vê um prédio barroco reconstruído ao lado de uma construção da era socialista e de um edifício moderno de vidro. A beleza de Debrecen não está numa fachada medieval intacta, mas na resiliência que essa mistura de estilos representa. É uma cidade honesta, sabe? Não esconde suas cicatrizes. Por isso, ela oferece um vislumbre de uma Hungria mais real, mais cotidiana. Em resumo, então, Debrecen funciona como um tipo de consciência crítica de Budapeste, uma espécie de contrapeso na história do país. É uma excelente forma de colocar. Se Budapeste representa o poder imperial, a grandiosidade, a conexão com a Europa Ocidental pelo Danúbio, Debrecen representa o coração húngaro mais introspectivo, o pensamento independente, a reforma religiosa, a rebelião política. É a prova de que a identidade de uma nação é forjada tanto na vastidão da planície quanto nas margens de um grande rio. Então, o que tudo isso significa? Para mim, significa que, para entender um país de verdade, olhar só para a capital é ver só uma parte da história. Debrecen mostra como os centros regionais, muitas vezes ignorados pelo turismo de massa, guardam os capítulos mais teimosos e essenciais da identidade de um povo. A alma de uma nação raramente mora em um lugar só. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a capital de um país representa seu poder estabelecido, o que as segundas cidades, como Debrecen, nos revelam sobre a resiliência e a verdadeira essência de um povo? Onde mais no mundo a gente encontra essa dinâmica em que o coração de uma nação parece pulsar com mais força justamente quando está longe do seu centro oficial?